Olá pessoal, bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós falaremos sobre o mundo fascinante dos instrumentos de cordas. Os instrumentos de corda são uma família de instrumentos musicais que produzem som através da vibração de cordas tensionadas. Esses instrumentos podem ser classificados em três principais categorias: instrumentos de cordas friccionadas, dedilhadas e percutidas. Então vem comigo e prepare-se para conhecer os 7 instrumentos de cordas mais tocados no mundo. E em sétimo lugar está o bandolim. Um bandolim é um instrumento musical da família dos cordofones, de cordas duplas e formato semelhante a uma pera, podendo ter as costas abauladas ou retas. Tradicionalmente é composto por 4 pares de cordas, dispostos em intervalos de quinta, sol, sol, ré, ré, lá, lá, mi, mi, do par de cordas mais grave ao mais agudo, tendo, portanto, a mesma afinação do violino. As origens do bandolim remontam à Itália do século XVI e ligam-no ao alaúde. O bandolim é um instrumento de corda dedilhada com um corpo pequeno e uma forma ovalada. É usado em uma variedade de estilos musicais, incluindo música clássica, bluegrass, folk e música tradicional italiana. Com o passar dos anos foi sendo introduzido em outros países. E em sexto lugar está a harpa. A harpa é um instrumento musical de cordas, conhecido por sua forma triangular e som melodioso. Sua história remonta a milhares de anos, com evidências de sua existência em civilizações antigas como a egípcia, mesopotâmica e grega. Durante o crescimento do islamismo, durante o século VIII, a harpa viajou do norte da África até a Espanha e rapidamente se espalhou pela Europa. Em torno de 1720, foi inventada a harpa com pedais, um desenvolvimento muito importante para o instrumento. Acredita-se que tenha sido inventada por Celestin Hochbrucker, tendo sido aperfeiçoada mais tarde pelo francês Erard em 1810. E em quinto lugar está a guitarra. A guitarra é um instrumento de corda dedilhada, amplamente utilizado em muitos estilos musicais, incluindo clássico, rock, jazz, blues e música popular. Guitarra ou violão elétrico, do árabe kitara, e derivado do latim citara e do grego kitara. Refere-se a uma série de instrumentos de cordas dedilhadas, ou instrumentos cordofones que possuem braço e caixa de ressonância cujas cordas são beliscadas. São formados geralmente por 6 a 12 cordas tensionadas ao longo do braço do instrumento, permitindo ao executante controlar a altura da nota produzida, e possuem um corpo com formato aproximado de um 8, também existam em outros formatos. E em quarto lugar está o contrabaixo. O contrabaixo é um cordofone, da subcategoria dos instrumentos de cordas friccionadas, transpositor, soa uma oitava abaixo do que se lê na partitura, também tocado por pizzicato, beliscado em italiano, com os dedos. Dentre os instrumentos da família das cordas na orquestra é o registro mais grave e também o de maior tamanho. Usado em grandes orquestras em famílias de até 12 instrumentos e usado sozinho na música de câmara, jazz e música popular. Seu uso na música de concerto é variado. Na ocasião de seu aparecimento era usado para reforçar a melodia mais grave das polifonias, quase sempre dobrando a melodia do violoncelo ou de seu primo violone. A partir de Beethoven ele passa a ser usado separadamente do violoncelo e no final do século XIX seu timbre passa a ser mais explorado nas orquestrações de formas variadas, misturadas aos sons do fagote, contrafagote, clarone, etc. Muito além dos seus companheiros antigos de partitura, o violoncelo e os tímpanos. E em terceiro lugar está o violoncelo. O violoncelo é um instrumento de corda friccionada pertencente à família do violino maior que a viola, com um som ainda mais grave e profundo. É tocado em posição vertical, apoiado no chão com uma espiga. O violoncelo é fundamental em orquestras, grupos de câmara e tem um repertório solo rico. O violoncelo ou, em forma reduzida, cello. No seio desta família de instrumentos de orquestra, por seu tamanho e seu registro, o violoncelo ocupa um lugar entre as violas, os contrabaixos e os octobaixos. É um dos instrumentos básicos e fundamentais da orquestra dentro do grupo das cordas, realizando normalmente as partes graves, ainda que sua versatilidade também permita realizar partes melódicas. É considerado um dos instrumentos de corda cuja sonoridade mais se aproxima da voz humana. Ao longo da história da música compuseram-se muitas obras para violoncelo devido à sua grande importância dentro do panorama musical, sendo um instrumento básico em muitas formações, sobretudo em quartetos. E em segundo lugar está a viola. A viola de arco, também conhecida como viola clássica, é um dos instrumentos mais importantes da música orquestral. Sua origem remonta ao século XVI, na Itália, onde pertencia à família de instrumentos de corda chamada viol. Inicialmente, a viola era usada principalmente como instrumento solista e só foi adicionada às orquestras a partir do século XVII. Ao longo dos séculos, a viola passou por várias modificações para melhorar seu som e facilidade de tocabilidade.
Mestres luthiers, como Antônio Stradivari e Giuseppe Guarneri del Gesù, aprimoraram o design e a construção da viola, tornando-a um instrumento essencial na música clássica. A viola de arco é um instrumento de cordas que se assemelha ao violino, mas é um pouco maior e possui um timbre mais grave. A viola de arco possui um corpo em forma de I-8 com uma caixa de ressonância e aberturas característicos. Ela é maior que o violino, mas menor que o violoncelo, o que a torna perfeita para músicos que buscam um instrumento intermediário em termos de tamanho e projeção sonora. O arco é uma parte essencial da viola de arco. Geralmente feito de madeira de Pernambuco, ele é composto por uma haste flexível e crina de cavalo esticada. O músico utiliza o arco para criar as vibrações nas cordas, produzindo o som característico da viola. E em primeiro lugar no topo desta lista está o violino. O violino é um instrumento de corda friccionada, geralmente tocado com um arco. É o menor e mais agudo dos instrumentos da família das cordas, que inclui a viola, o violoncelo e o contrabaixo. O violino é um instrumento versátil, utilizado em música clássica, folk, jazz e até em algumas músicas populares. Foi inventado por Gasparo di Salo, um italiano que viveu entre os anos 1540 e 1609. O termo violino foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a designação do instrumento era rabeca, palavra que ainda se utiliza em muitos lugares. O violino possui 4 cordas percutidas, com afinação da mais aguda à mais grave. O timbre do violino é agudo, brilhante e estridente, mas dependendo do encordoamento utilizado e da forma que é tocado, podem-se produzir timbres mais aveludados. O som geralmente é produzido pela ação de friccionar as cerdas de um arco de madeira sobre as cordas. Também pode ser executado beliscando ou dedilhando as cordas, pizzicato, pela fricção da parte de madeira do arco, collegno, ou mesmo por percussão com os dedos ou com a parte de trás do arco. Algumas partes do violino tinham ou têm origem animal. As cordas originalmente eram feitas com tripas de carneiro, mas hoje já foram substituídas por aço cromado e outros materiais sintéticos, levando um revestimento de alumínio, níquel ou prata. Já no arco costuma-se utilizar fios de crina de cavalo, que podem ser substituídos por nylon. Cada um desses instrumentos de corda tem suas características únicas e contribui de maneira distinta para a música. Eles variam em tamanho, método de produção de som friccionado, dedilhado e aplicação em diferentes gêneros musicais. Esses instrumentos são fundamentais em várias tradições musicais ao redor do mundo e continuam a evoluir tanto em técnica quanto em repertório. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho e muito obrigado por assistir.